Esses dias mesmo, né, eu recebi uma paciente que deve ter uns 40 e pouco, quase 50 anos, com queixa, né, de pandemia, de estresse, trabalho, depressão. Aí, quando ela foi remontar a história dela, primeiro episódio depressivo, depressão pós-parto, né? Então, assim, às vezes você vai pegar lá na frente, não é nem a puérpera que vai chegar para você no momento da depressão, às vezes você vai pegar lá na frente. Mas ter o conhecimento da perinatalidade faz diferença no seu acolhimento e no seu olhar. Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Esquiava do Mater Online e vamos lá para mais uma live. Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de Quinta 5 Estrelas, programa Quinta 5 Estrelas. E o que é o programa Quinta 5 Estrelas? É um momento em que eu convido uma das nossas Mater alunas para vir aqui contar um pouquinho sobre como tem sido a sua trajetória. Dentro do Mater Online, nós temos uma evolução de 3 estrelas até 6 estrelas. E as 5 estrelas significa que essa psicóloga, então, já tem atendimentos aí na área de psicologia perinatal, que é o caso da Bianca Andrade Paz de la Torre. Oi, Bianca! Tudo bom, Rafa? Prazer estar com vocês aqui no programa, Ah, o contando um prazer pouquinho é da nosso. trajetória profissional. Ai, que delícia! É um dos momentos que eu mais gosto desse programa, que é a hora que eu consigo conhecer, de fato, né, a trajetória de Sim, vocês, tudo que estava acontecendo. Porque, assim, a gente se conhece e tal, mas, assim, saber sobre a história, né, então, não é, assim, a gente acaba não sabendo. E aí, porque momentos nas como esse. aulas é curtinho, nas supervisões a gente foca nos casos, né? A gente fica em segundo plano. Esse é o momento da gente no primeiro plano. Perfeito, perfeito. E aí, agora eu quero conhecer, quero saber de tudo. E eu já te agradeço, viu, por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo hoje para estar aqui conversando com a gente, contando a sua história. E uma das primeiras coisas que eu quero te perguntar, Bianca, qual é a sua cidade? Então, eu sou carioca, eu sou do Rio de Ah, Janeiro, mas eu moro no interior do Rio. Eu moro em Valença, que é interior do Rio de Janeiro. Moro em certo. Valença e atuo em Valença e Vassouras, que são cidades pertinho. Ah, são cidades próximas. Você É, atua em porque eu trabalho. duas cidades. Na verdade, eu moro em Valença, que é uma cidade aqui do interior do Rio, e é Sim. mais ou menos uns 50 minutinhos de uma outra cidade chamada Vassouras. O pessoal até faz confusão, porque é vai e vá, né? Valença e Isso. Vassouras. Então, o pessoal faz confusão. Mas em Vassouras eu sou concursada, eu trabalho lá também. Então, assim, a minha clínica é entre Valença e Vassouras. Show, entendi. E há quanto tempo você está formada? Eu estou formada, vai fazer 14 anos agora, em janeiro fazem 14 anos já. Eu formei novinha. Que beleza, que beleza. E você sempre quis ser psicóloga? Ou não? Desde os Foi 15. algo. Desde os 15 anos eu já vinha, né? Fui pensando assim, que profissões que eu posso ser e tal. E aí cheguei pensei em direito, pensei em sociologia, pensei em umas outras coisas. No terceiro ano, no teste vocacional, deu nutrição. Quase que eu fiz nutrição, deu psicologia também, mas deu nutrição. Cheguei a prestar um vestibular só para nutrição, os outros todos foram psicologia. Aí acabei indo para psicologia mesmo. E gosto da área de cirurgia bariátrica, que namora um pouquinho com a nutrição. Que Mas é na legal! Olha que psicologia mesmo. interessante. Que show! E aí, quando você então foi para a área da psicologia mesmo, você chegou a pensar em alguma coisa nessa questão de trabalhar com problemas alimentares, transtornos alimentares, alguma coisa assim? Como é que foi isso? Eu gostei assim dessa parte também. Na verdade, assim, o meu currículo profissional, quando as pessoas pegam, tem bastante experiência em bastante áreas, né? Porque eu fui me experimentando em várias áreas, assim. A minha área, assim, preferida é a clínica, né? Assim, agora com 14 anos já de profissão, é a clínica, né? É a clínica, é onde eu gosto de investir, né? Nos seus nichos, nas suas potencialidades. E a área acadêmica, que eu terminei mestrado agora, que eu quero ver se eu começo a dar aula. Eu terminei em fevereiro, estou participando de uns processos seletivos aí, vamos ver. O curso Mater Online veio até nesse sentido também, né? Para ser mais uma coisa para agregar nas aulas, nas transmissões para os alunos. Mas eu já atuei em várias áreas. Eu fiz estágio em psicologia do esporte, eu fiz estágio com orientação vocacional, trabalhei com os agentes penitenciários na parte de
Isso foi na época dos estágios. A gente fazia Nossa, que avaliação por legal. porte de Você arma. estudou? Eu estudei no IBMR, no Rio. Olha que legal, porque dessa possibilidade, né, do esporte, do jurídico, da clínica. Que visão ampla, que gostoso. Na verdade, os agentes penitenciários tinham um pouquinho do jurídico, mas era mais para o RH, porque a gente fazia avaliação de porte de arma, saúde mental, era um trabalho assim. Mas eles tinham, sim, alguns psicólogos que eram mais voltados para o jurídico, fazer a análise criminológica, né? Mas eu não era dessa área, não, eu era de outra. Mas eu me experimentei em bastante coisa. Quando eu voltei para Valença, né, que eu fiz faculdade no Rio, voltei para Valença, eu mudei para cá pequena, né? Eu vim para cá com 7 anos, mas eu sou do Rio. Aí voltei, fiz faculdade lá, depois retornei para cá para trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar com idoso, né? Eu sempre gostei muito de desenvolvimento humano, sempre foi minha matéria favorita na faculdade, foi desenvolvimento humano. Então, Eric Erickson, para mim, é um dos melhores, porque ele pega, né, da infância à terceira idade. Show! Eu também amo a psicologia do desenvolvimento. Sempre foi a minha paixão, né? E eu sempre gostei dessa área da perinatalidade também. Na faculdade a gente tinha, pode falar nome de instituição, de hospital? Pode. Pode, não tem problema. Então, tinha o Instituto, tinha a Perinatal de Laranjeiras, no Rio, que ela é muito famosa, né? Então, assim, era o nosso sonho de consumo dos estudantes, era fazer estágio lá. Acabou não rolando estágio na Perinatal de Laranjeiras. Depois teve outros institutos que eu tentei, um famoso no Rio, agora vai fugir o nome, mas é a Fernandes Figueira, do Hospital Fernandes Figueira. Eu perdi a chamada da dinâmica. Quando me ligaram, já tinha. O CIE fez uma confusão, errou a data, e quando me ligou, eu perdi a chamada. Mas eu sempre gostei dessa parte de. Isso tudo ainda durante a graduação? Graduação. Aí, quando eu formei, eu vim para Valença e comecei a trabalhar na prefeitura daqui com contrato. Peraí. Há 14 anos atrás você se formou, mas você está falando aí, então, de 15 a 16 anos atrás, quando você estava procurando esses estágios. Sim. Nessa época, você já sabia dessa área, né, da existência, como psicologia perinatal, ou era psicologia hospitalar? Hospitalar. Dentro da hospitalar, mas eu já tinha uma vontade de atuar com gestantes, né, com mães em UTI neonatal. Eu sempre tive paixão por UTI neonatal. Esses dias eu até andei fazendo umas reflexões, eu acho que eu entendi o porquê, mas eu sempre tive um carinho por UTI neonatal, né, fazendo reflexões. Meu irmão ficou em UTI neonatal, eu lembrei disso há pouco tempo, vai ver se ficou um registro, né? É verdade. Ficou um registro. E eu sou 5 anos mais velha. Pode ser. Eu lembrei, porque eu não queria atuar com o TI neonatal, mas eu tenho essa vontade muito forte de atuar. Mas aí vim para Valença, trabalhei com... Você sabia que você queria, né? Atuar nisso. Nessa época, você não conseguiu esses estágios por conta aí do que você está falando, né? Perdeu lá o CIE, né? Essas coisas, então você não conseguiu esses estágios. Mas ficou lá no seu coração que, um dia eu quero fazer alguma coisa nessa área. Com os bebês, legal. E eu gostava de outras áreas também ligadas ao desenvolvimento humano como um todo. Vim para Valença, tive a oportunidade de trabalhar com idosos. Me apaixonei, gosto muito dessa clínica com idosos. Fiz pós-graduação em gerontologia, sou pós-graduada em gerontologia, né? Eu trabalhava em 2 locais aqui, com os idosos e trabalhava em hemodiálise. Eu trabalhei 12 anos em clínica de hemodiálise, com transplante, com outras coisas. Meu mestrado é em ciências aplicadas à saúde. Né? Eu gosto muito dessa área de saúde, de prevenção. Né? O meu mestrado foi focado para transplante porque era a área que eu já estava atuando ali, comunicações difíceis com familiares doadores, que foi o meu tema. Foi um outro tipo de coisa. Aí veio a pandemia. Na pandemia, eu comecei a fazer vários... no mestrado, né? Você fazendo mestrado durante a pandemia. Você já estava o seu mestrado foi de 2 ou 3 anos? 2 anos. Meu mestrado foi profissional. Certo. E aí você começou o seu mestrado em 2019, é isso? Foi. 2019, legal. E aí seu tema era transplante, mestrado profissional, e aí 2020 vem a pandemia.
Veio a pandemia, a gente se reinventando, eu vendo várias lives e vários cursos, e aí eu caí no curso de saúde mental materno infantil, falei, vou assistir, assisti, aí foi indo, falei, eu acho que eu vou fazer esse curso, não sei se é o momento financeiro adequado, não, eu vou arriscar, vou fazer, né, e aí fui me encantando, porque assim, a psicologia perinatal, ela é a prevenção da prevenção, né, é você cuidar dos cuidadores, para você ter adultos mais saudáveis, idosos mais saudáveis, né? Porque quando você chega lá na outra ponta, né, você vai reconstruindo a história do sujeito, você vai vendo muita coisa que às vezes são traumas mesmo de infância, que foi falta de orientação aos cuidadores, né? E pai e mãe não erra de propósito, pai e mãe erra por falta de orientação, por falta, né, de acesso a outros saberes. Né? Perfeito. Perfeito. Então, olha só, né? Você fez muita coisa aí, né? De todas as áreas, gerontologia, com bebês, bariátrica, com gente, foi tanto transplante, né? Muita coisa. E aí, acho que você, né, gosta tanto de coisas, né? E aprender, e tudo relacionado à saúde, né? Pode ver que a maioria, né, das coisas que você está falando são todas realmente relacionadas à saúde. E o que legal, né, que a psicologia do desenvolvimento e saúde, elas se interlaçam, né? Eu também sempre já tinha claro que o meu foco seria trabalhar com gestantes e mulheres no pós-parto, né, com a psicologia perinatal, mas eu sempre trabalhei com a psicologia do desenvolvimento para isso e saúde pública, né? Então, tanto é que meu mestrado e meu pós-doc, eles são em psicologia do desenvolvimento. Já o doutorado é em saúde coletiva. Então, quando a gente trabalha com essa área, né, de psicologia perinatal, então realmente essas duas áreas elas se conversam bastante, né? Psicologia do desenvolvimento com a psicologia da saúde. E é o que você, né, também foi trilhando aí, fazendo. É o que eu fui trilhando. Eu conheci várias outras coisas, né? Mas quanto mais a gente conhece outras áreas, é melhor para você também ter certeza do que você quer e do que você não quer, né? Você vai se aprofundando e vai te dando. E eu sempre quis ser professora também. Então, assim, eu sempre gostei de procurar outras coisas para poder passar para os alunos, né, várias visões, porque a psicologia é muito ampla, né, a psicologia é muito, onde tem ser humano pode ter psicólogo, né, onde tem relação humana pode ter psicólogo, então tem na organização, tem no jurídico, tem no hospital, tem tudo, e aí você transita para. Você está certa. Eu tive dificuldades quando eu fui professora, porque eu pensava assim, eu quero trabalhar só com psicologia do desenvolvimento, e meio que foquei, né, na psicologia do desenvolvimento. E tudo que tinha ao entorno. Mas aí, as universidades, no começo, elas queriam que eu desse aula de psicologia organizacional. 3 universidades me convidaram para psicologia organizacional. Eu falei, gente, eu não peguei nem estágio em psicologia organizacional. Passei longe de psicologia. Eu só fazia a prova e tirava a nota, né? Mas nunca imaginei. E aí eu tive que entrar a fundo, estudar, né? Porque para você ser professor, você tem que saber. Sim. E aí lá vai eu estudar psicologia organizacional para poder. E achei engraçado que as universidades elas estavam precisando de professor nessa área, e era a única área que eu falava assim, essa eu não vou, essa eu não quero. E no final das contas tive que saber aí, aprender. Então, o que você está falando faz todo sentido, né? A gente precisa estar aberto para aprender vários pontos, né? Da psicologia, principalmente quando a gente quer ser professor, né? Porque aí você, né, precisa ter essa dimensão toda para poder trabalhar e ensinar. E assim, você quando terminou a sua graduação, você já sabia que você queria ser professora? Ou você pensou, não, eu quero ser psicóloga clínica? Ou você pensou, não, eu quero ser psicóloga hospitalar? Como é que foi aí depois que você se formou? Qual foi os rumos que você foi tomando dentro dos campos de atuação? Assim que a gente forma, a gente tem algumas ideias do que é, mas vai pegando também o que vai
as oportunidades vão trazendo e tal. Eu já tinha essa vontade de ser professora, mas eu nunca quis emendar a faculdade com mestrado. Eu achava que tinha que ter mesmo mais arroz com feijão, comer aí, entender a clínica, para poder depois ter algo mais para passar, enfim. Aí, porque eu acho que eu tive professores que fizeram isso e não sei, acho que a experiência não foi tão boa, então eu queria trilhar um outro caminho. E aí eu voltei para Valência, né? Não consegui emprego no Rio, voltei para Valência. E aí surgiu o emprego na prefeitura. Eu trabalhei 5 anos com os idosos aqui, foi ótimo, trabalhos de grupo, né? Muito aprendizado. E a clínica, porque a clínica também sempre me acompanhou. Eu tenho 14 anos de clínica, eu sempre tive consultório. Um paciente, aquele começo capenga e tal, mas eu sempre foquei na clínica. Que legal. Então, há 14 anos que você tem a clínica também. 14 anos que eu tenho a clínica. Hoje a clínica me dá retorno, mas eu já trabalhei muito em prol dela. Certo. Hoje você está só com a clínica ou hoje você tem a clínica e mais algum outro espaço? Hoje eu tenho a clínica e o concurso. Eu saí da hemodiálise, né? Que eu fiquei 12 anos na hemodiálise, eu saí da hemodiálise, hoje eu tenho a clínica e o concurso, né? E certo. penso ainda a aula, mas eu tenho a clínica e o concurso. Hoje eu realmente eu sou. E o concurso eu sou clínico também, porque eu estou em ambulatório. Atualmente, eu trabalhei em CRAS, eu trabalhei na assistência social, eu trabalhei em CRAS 8 anos, e agora eu estou em clínica, eu estou na Policlínica de Vassouras e no consultório aqui, atendendo várias demandas, inclusive puérperas e gestantes, né? Inclusive puérperas, gestantes, tentantes, né? Que era uma demanda que eu não enxergava dentro da perinatalidade, mas é super perinatalidade, planejamento familiar. Certo, nossa, que bacana. Então você trabalha em 2 espaços, né? Tanto na clínica particular quanto no setor de saúde pública, né? Sim. Então você transita aí por esses 2 mundos e é muito legal. E aí então vem o ano passado, vem a pandemia, você descobre, né, que existe uma área chamada saúde mental. Você quando descobriu, você já conhecia a palavra psicologia perinatal ou você foi apresentada primeiro para a área de saúde mental materna? Como que foi isso? Primeiro para a área de saúde mental materna, que eu já tinha interesse, saúde feminina, né? Era uma área que já me chamava a atenção. E aí depois, né, o nome psicologia perinatal, que é um nome muito apropriado, eu acho, porque realmente pega o entorno, né? Psicologia da gestação é muito focado, eu acho que é um nome mais apropriado mesmo. Psicologia da perinatalidade, e aí as questões da parentalidade todas que a gente vê né, nos módulos. Disciplina positiva era algo que eu desconhecia, eu aprendi nos módulos, nossa, acho que é algo que fez todo sentido para a minha vida. Que delícia, que maravilha! E Bianca, você então descobriu primeiro a saúde mental materna. Quando você descobriu a saúde mental materna, você descobriu porque assistiu uma live, era algum evento que eu estava dando na época? Como que você descobriu? Foi alguma postagem que você viu do Mater Online? Como que foi que você caiu no saúde mental materna? Eu vi postagens do Mater Online anunciando a primeira semana de saúde mental materna, né? E aí eu entrei para assistir as lives, né? Tinha um mini cursinho que a gente podia se inscrever, que dava algumas horas, eu entrei, escrevi. Aí gostei do que eu vi, fez sentido, bateu com as coisas que eu acreditava, e aí depois eu entrei no curso. E aí estamos aí. Então você participou daquela semana mundial, né, da saúde mental materna. E aí o Mater Online ele foi o primeiro a fazer um movimento, né, aqui no Brasil. Era uma mobilização nacional pela saúde mental materna. Né? Então a gente estava fazendo essa mobilização, como a gente estava em plena pandemia, teve que fazer inteirinho online. E aí foram 20 aulas, né, palestras que a gente deu aí aberta ao público, e foi onde você conheceu, então, o Mater Online. Foi onde eu conheci. E esse ano eu tive a oportunidade de participar como palestrante. Olha que coisa boa. Né? Né? Porque teve o segundo, né? Esse ano teve o segundo e eu consegui participar. Eu achei muito bacana.
Massa! E aí, Bianca, então você descobriu o Mater Online por esse evento chamado Saúde Mental Materna, né? A mobilização nacional. E aí você escuta falar em psicologia perinatal. E aí, o que você sente, né? Olha, participei da saúde mental materna, gostei. E o que você sentiu quando descobriu que a área recebe esse nome de saúde mental materna? O que despertou em você interesse? Você participou ou não do nosso workshop? Como que foi? Eu participei, né? Cheguei a participar do workshop, logo em seguida eu entrei para o curso e me bateu essa questão realmente, que é a prevenção da prevenção, né? Porque a gente vê realmente muitas pessoas, adultos, com questões, né, significativas, e que quando você remonta a história, às vezes foi uma mãe que teve uma depressão pós-parto, às vezes foi uma gravidez que não foi planejada e também não conseguiu ser desejada, né? Porque tem uma diferença entre a gravidez planejada e a gravidez não desejada, mas às vezes a gente vê que não foi planejada nem desejada depois, que houve uma dificuldade de conexão ali entre essa mãe e esse bebê, entre a família, e aí eu fui vendo bastante. Esses dias mesmo, né, eu recebi uma paciente que deve ter uns 40 e pouco, quase 50 anos, com queixa, né, de pandemia, de estresse, trabalho, depressão. Aí, quando ela foi remontar a história dela, primeiro episódio depressivo, depressão pós-parto, né? Então, assim, às vezes você vai pegar lá na frente, não é nem a puérpera que vai chegar para você no momento da depressão, às vezes você vai pegar lá na frente. Mas ter o conhecimento da perinatalidade faz diferença no seu acolhimento e no seu olhar, né? E que eu gostei muito é que o Mater Online foca bastante na clínica, né? A gente tem as supervisões, a gente troca entre a gente, é gente do Brasil inteiro, então, né, você tem acesso a trocar virtualmente, mas é quase como a gente tivesse pessoalmente, né? Porque as meninas são ótimas, né? E a gente vai fazendo essa rede mesmo, de Legal, cuidado, né? de É uma rede de cuidado, é isso cuidado. mesmo. É verdade, uma rede de cuidados. Que gostoso, é bem isso mesmo. E Bianca, então aí você disse assim, ó, estava no meio da pandemia, eu estava fazendo mestrado, eu assisti saúde mental materna, fui convidada para participar do workshop, assisti esse workshop, entendi que era prevenção da prevenção e como eu já trabalhava com pessoas idosas de várias idades, eu percebi que era necessário trabalhar desde o começo da vida. Você, mesmo fazendo mestrado em meio à pandemia, acabou de descobrir que existe essa área. O que te fez querer fazer a inscrição e se tornar uma materaluna? O foco em clínica. Para mim, bateu muito essa questão do foco em clínica, né? Porque, assim, das áreas que eu estava atuando na época, encaixava com a clínica, né? Na época eu ainda estava na hemodiálise, com a hemodiálise, embora eu já atendi paciente que teve que fazer aborto terapêutico por causa da doença, né? A gestação não era compatível com o tratamento. Mas, assim, eram muito poucos casos, né? Ali o foco era outro, era mais hospitalar. Mas quando eu vi que o curso tinha o foco em clínica, né, que tinha bastante coisa para clínica, para você atuar na clínica, eu falei, aí eu consigo dialogar com o que eu já faço, né? Consigo, vamos botar assim, qualificar mais minha escuta para uma demanda específica que talvez eu não esteja enxergando dentro da clínica. E aí o que me Legal. fez matricular foi E foi essa. de primeira que você fez a matrícula ou não? Você participou de outros Não, workshops? foi de segunda. Eu perdi um benefício que tinha quem fazia a primeira, porque eu ainda titubeei. Foi de segunda, mas eu fiz. Porque eu também, assim, eu estava terminando o mestrado, então tinha, assim, que ver o tempo. Eu tinha 3 empregos e um mestrado. E eu falei, vou pegar mais um curso, o que eu vou fazer? Eu falei, a gente não está saindo, é pandemia, vamos aproveitar para estudar. É isso aí. E aproveitou mesmo para estudar. Aí E aproveitei, entrei, assim, tem sido muito gostoso. Agora já tem vindo os pacientes, né? Na clínica pública também eu tenho, né, falado lá, olha, a gente pode me mandar para gestante, eu tenho feito uma formação. Então, tá assim, bem prazeroso. E ver a demanda em outras áreas que às vezes você não enxergava que tinha, né? Igual, por exemplo, essa paciente que eu recebi atualmente área, outras questões, né? E aí, quando você vai ver, tem um link lá atrás, né?
Perfeito, show, é isso mesmo. Geralmente a gente sempre faz esse link lá no passado e a gente acaba caindo no começo da vida, quase, quase sempre. E Bianca, aí então você entrou no curso, gostou, né? E quis começar a atender essas questões. Você Sim, até então já tinha atendido alguma questão de perinatalidade ou ainda não? já tinha atendido algumas gestantes, né? Na Essa clínica a demanda já gente chegava acaba para você na clínica particular ou chegava para você na clínica do serviço público? na clínica particular, né? Na clínica do serviço público, eu atuava, os primeiros anos eu atuei só com idosos. Era uma clínica de Certo. idosos, né? Era a casa de saúde do idoso. E aí, Ah, quando eu tá. passei no outro concurso, aí eu fiquei em CRAS. Então, assim, até tinha uma certa demanda, né? Um certo contato com a perinatalidade, mas assim, era mais esporádico, mais pontual. No meu município tem o programa Criança Feliz, né, que é um programa do Certo, sim. governo. Então, assim, tinha Legal. algum contato com a coordenadora. De vez em quando eu faço uns vídeos para ela falando sobre temas da perinatalidade, porque os grupos foram suspensos, né, agora, e aí tá tudo virtual, então ela manda os grupos de WhatsApp e tal, que a gente tem feito para essa parcela da população, que é uma outra parcela, que a gente tem que usar com uma outra linguagem, né, diferente do consultório, mas que precisa muito ser instruída sobre esse período, né? Perfeito. E Bianca, você então disse que já atendeu gestantes antes do Mater Online e também Sim, já atendeu gestantes pós o Mater Online. Que sim. diferença você observou na qualidade do atendimento que você oferecia antes do conhecimento em psicologia perinatal e depois do conhecimento em psicologia perinatal para seus clientes e você mesmo se sentir enquanto profissional que atende essa demanda? A escuta, né, Rafa? A escuta muda. A escuta fica muito mais qualificada, né? Por exemplo, quando eu fui fazer, né, o pedido para entrar, né, nos 5 estrelas, na supervisão, né, eu tive muita dificuldade de encontrar que eu já atendia demanda perinatal, porque eu já atendi uma tentante e eu não tinha observado uma tentante que já tinha tido um caso de aborto, enfim, e passou despercebido, porque ela trazia outras questões no meio, né? E passou despercebido que tinha esse foco. E aí eu dei uma entrevista para a televisão daqui, da minha cidade, né, na local, falando sobre questões da perinatalidade, no quadro que eles tinham chamado maternidade, e aí eu já tinha credenciamento para 6, mas não estava identificando o caso. Aí quando eu fui olhar para a minha clínica, eu falei, não, mas eu tenho caso, eu tenho atentante, e eu tinha um pai que me procurou também. Quando ele soube que ia ser pai, ele quis vir fazer terapia. E também a demanda da perinatalidade, né? Porque também a função parental. E eu não tinha enxergado. E aí eu falei, não, peraí, aí vamos ampliar o horizonte, né? E ver que essas também são demandas da perinatalidade. São demandas da perinatalidade. E o que para você mudou, então, dos atendimentos antes e depois do A Mater escuta, Online? a escuta fica muito mais qualificada, você tem mais recurso, né? Você sabe o que explorar, as perguntas certas, né? O psicólogo bom não é o psicólogo que fala muito, é o psicólogo que faz as perguntas certas. Né? Então, fazer as perguntas certas, fazer as pontuações, trazer as reflexões em pauta, né? No caso das tentantes, avaliar as motivações que estão levando àquela gestação, fazer um trabalho com as questões familiares, né? As figuras maternas que tem na família, dá para puxar bastante coisa. E o curso, como ele tem essa base bastante clínica, eu achei que me deu uma escuta melhor. Legal. Então, o principal aí para você foi essa escuta melhor de saber conseguir Sim, ter mais identificar mesmo. ferramentas para qualificar a minha escuta. Certo, legal. Que bom, então, Bianca, poder te conhecer, saber um pouco aí da sua história, da sua trajetória, enquanto psicóloga aí que passou por diversos caminhos e hoje aí tem se tornado uma psicóloga que é de referência nessa área, já que está chegando homens, Sim, mulheres, tentantes, né, gestantes aí na sua clínica, tanto na particular, né, como também na pública, que você gostou tanto disso aí que já começou a pedir até clientes lá na pública, né? Ó, gente, me manda também aqui, não só idoso, mas pode me mandar também
gestante, mulher no pós-parto, que eu também atendo essas questões agora. Uhum. Que legal. E lá no serviço público agora você tem também atendido essa demanda ou ainda não chegou para você lá? Tenho. Eu tenho 2 gestantes e uma puérpera na Olha que pública. legal, que show. Então gostou mesmo da área, né? Tá agora Uhum. focando aí os atendimentos na prevenção da prevenção, né? Como você mesma disse. Show de bola! Bianca, agradeço muito a sua participação hoje. Foi muito bom Obrigada. poder conhecer essa sua trajetória, né, com a psicologia. Fico muito feliz. E saiba aí que a gente está à Minha disposição para sempre. gatinha. Ah, que gracinha! Só o rabinho apareceu. Deixa aparecer a É. carinha aí, ó. Ah, tá bom. Que gostoso. Um beijo no coração, Bianca. Muito, Obrigada, muito, muito Rafa. obrigada pela sua participação mais uma vez, por deixar eu te conhecer um pouco mais, aí, conhecer a sua história e sucesso aí na sua trajetória de mestrado Obrigada. também agora, para que você consiga encontrar aí também uma universidade para você também poder dar aula. E que interessante, né? Você poder ser uma das primeiras professoras do país que pode dar aula de psicologia perinatal, né? Porque dependendo da universidade que você entrar, você pode dar aula de psicologia de desenvolvimento e inserir um pouquinho desse conhecimento. Às vezes, tem até universidades que estão querendo agora começar a colocar na grade a disciplina O de curso, psicologia né? perinatal dentro do curso e você poder pegar isso. Então, desejo muito sucesso também nessa questão aí para você, tá bom? Obrigada, Rafa. Beijo para todo mundo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, Bianca. Tchau, galera. Tchau.